Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de aulas de álgebra linear, agora a gente vai falar um pouco mais sobre dependência linear e base. Na aula passada a gente começou a apresentar esse conceito de dependência linear, na terceira parte, né, da nossa aula 13, e hoje a gente pretende se aprofundar um pouco mais e acrescentar também o tópico de base. Ok, então vamos lá. Só relembrando aqui o que a gente já viu, né? O que seria a dependência linear? A gente tem que ter um espaço vetorial e nesse espaço vetorial V eu escolho alguns elementos, né? V1, V2 até Vn. Lembrem-se disso, essa é a definição. A gente diz que um conjunto de vetores V1, V2 até Vn é linearmente independente ou que os vetores V1, V2, Vn são LIs se, ao criarmos uma combinação linear dando vetor nulo, obrigatoriamente, isso implicar que esses coeficientes sejam obrigatoriamente nulos, né? Porque a gente sabe, eu já comentei isso, que se eu substituir aqui por zero, aqui por zero, aqui por zero também, a gente de fato vai ter um vetor nulo, né? Mas se a gente tiver essa condição de que a única forma de obtermos o vetor nulo sendo que esses coeficientes sejam nulos também, ou seja, tem a solução exclusivamente trivial, então a gente vai definir esse tipo de conjunto como um conjunto linearmente independente ou LI, ok? Caso surja algum termo alfa i, né, algum desses coeficientes não seja identicamente nulo, a gente diz que o conjunto ele é linearmente dependente, tá certo? Só vai existir essas duas possibilidades, ou ele vai ser LI ou ele vai ser LD. Caso a gente tenha um conjunto que seja linearmente dependente, então você vai perceber que vão existir outros alfas que permitem, né, a gente conseguir o vetor nulo, né? A gente escreveu o vetor nulo através de alfas diferentes de zero, tá bom? Então vamos lá. Eu tenho aqui mais alguns exemplos, né, um pouco diferentes do que a gente viu na aula passada, mas ainda assim importante, né? Isso abre um pouco mais o leque. Então, a gente vai precisar verificar se esse conjunto é LI ou LD, cada um desses conjuntos. O primeiro conjunto é muito fácil, né? Lembrando, o que é que a gente precisa fazer? A gente constrói uma combinação linear dando o vetor nulo. Alfa 1 vezes o primeiro vetor, mais alfa 2 vezes o segundo vetor, dando o vetor nulo, que é 0, 0. Ok? Então, aqui eu consigo construir, né? Deixa eu ser bem detalhista. Aqui você vai ter alfa 1 mais alfa 2 menos alfa 2 igual a 0 e 0. Ok? Então, o que, que a gente vai ter agora? A gente vai ter alfa 1 mais alfa 2, alfa 1 menos alfa 2. Ok? Isso é igual a 0 e 0. Então, eu tenho alfa 1 mais alfa 2 igual a 0, alfa 1 menos alfa 2 igual a 0 também, né? Um sisteminha linear homogêneo. A gente já viu na aula passada o que isso implica, né? Sistemas lineares sempre são possíveis. A questão é que ele pode ser possível e determinado, nesse caso, as soluções são obrigatoriamente nulas, ou ele pode ser possível e indeterminado, então tem infinitas soluções. Então, uma das maneiras de resolver, você pode somar essas duas expressões, né? Você vai ter 2α1 igual a 0, e isso implica que α1 é nulo, ok? Ou, se você chamar essa expressão de asterisco e essa daqui de 2 asterisco, se subtrair essas duas expressões, né, a primeira menos a segunda, você vai ter α1 menos α1, que é 0, α2 menos menos α2. Então, 2 α2 igual a 0. Isso vai implicar que α2 também é 0. Então, como os coeficientes foram nulos, a gente conclui o quê? Que o conjunto é linearmente independente. Uma outra maneira de resolver isso é trazer a forma matricial, né? Olha, a forma matricial desse sistema vai ser quem?
1 e menos 1, vezes os coeficientes, alfa 1 e alfa 2, isso sendo igual ao vetor nulo, ok. A gente observa que o determinante dessa matriz dos coeficientes vai ser quanto? Vai ser menos 1 dá menos 2, né? O det de A dá menos 2, que é diferente de zero. Um determinante de um sistema linear associado a um sistema linear dá diferente de zero, implica dizer que existe matriz inversa, né? Então, existindo matriz inversa aqui, você pode multiplicar em ambos os lados, né? Esse daqui dá identidade, isso aqui vai dar quem? Vai dar zero. Né? Então, você tem que alfa 1 é igual a zero e alfa 2 é igual a zero também. Se você souber argumentar, você, em um exercício que pede para calcular se um conjunto é LI ou LD, basta você calcular o determinante associado à matriz dos coeficientes, tá bom? Você justifica direitinho e isso é suficiente. Ok, vamos resolver mais alguns exemplos. Nesse segundo caso, nesse item B, a gente tem matrizes, né? O legal de matriz aqui, a gente tem uma matriz de 2 por 2. Então, como é que resolve? Do mesmo jeito, alfa 1 vezes o primeiro vetor, que é uma matriz, mais alfa 2 vezes o segundo vetor, mais alfa 3 vezes o terceiro vetor, mais alfa 4 vezes o quarto vetor. Isso dando o vetor nulo, né? Que é 0, 0, 0, 0. É que a gente resolve o sistema linear associado, ou melhor, a gente encontra o sistema linear associado, que é quem? Olha, eu posso olhar só, na realidade eu vou olhar só a primeira entrada, certo? Observando só a primeira entrada primeiramente, né? E eu vou ter alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4 igual a zero. Aqui, olhando essa entrada A2, essa entrada A12, né? Porque ela está na linha 1, coluna 2. Então, você tem quem? Você percebe que o alfa 1 ele não contribui em nada, mas o alfa 2 já tem, né? O alfa 3 também tem, o alfa 4 também tem. Então, foi como? 2, alfa 2, mais 2, alfa 3, mais 2, alfa 4, isso aqui é igual a zero. Olhando agora essa entrada, A2, 1, eu percebo que o alfa 1 não contribui, o alfa 2 do mesmo jeito, mas o alfa 3 já tem alguma coisa, né? Fica 3, alfa 3, mais 3, alfa 4 igual a zero. Ok? E para finalizar, eu preciso do alfa 4. Eu observo que o único que vai ter alguma coisa vai ser esse alfa 4, né? Alfa 4 igual a zero. Pronto, consegui montar meu sistema linear. Agora, o que eu preciso fazer? Resolvo, né? Ele é muito simples de ser resolvido, né? Eu posso ir só substituindo, porque aqui eu tenho que alfa 4 é igual a zero, né? Se alfa 4 é igual a zero, então alfa 3 vai ser, alfa 2 vai ser, e alfa 1 também vai ser. Uma outra maneira de resolver é usando sistemas, usando a forma matricial, né? Que a gente teria 1, 1, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 0, 0, 3, 3 e 0, 0, 0, 4, ok? Então, a gente tem aqui uma matriz triangular superior, né? Alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4. E isso daqui dá o vetor nulo, né? 0, 0, 0, 0. Dá o valor nulo. Ok. Então, como é que eu calculo esse determinante de uma matriz 4 por 4? Quando a gente tem matrizes diagonais, ou matrizes triangulares, para calcular o determinante, basta multiplicar a diagonal, né? Então, eu tenho 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Isso aqui vai ser o determinante, que dá quanto? Dá 24. Então, boto que o determinante da matriz dos coeficientes é igual a 24, que é diferente de zero. Como o sistema é homogêneo, então a gente garante que a solução é identicamente nula, ou seja, que o sistema é LI. Se você quiser, você já poderia ter parado nesse sistema aqui, ao resolver esse sistema aqui, tá certo? Só estou fazendo essas duas formas para você perceber que existem dois caminhos. Perfeito.
Então, esse meu segundo caso também é linearmente independente. Esse caso C vai ser o quê? Percebam que esse 1, ele é entendido como um vetor, né? A gente agora está no espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a 3. Então, esse 1 é um vetor, esse daqui T-1 é um vetor, esse outro idem e esse daqui idem, tá bom? Então, o que eu faço? Eu faço alfa 1 vezes 1 mais alfa 2 vezes T-1 mais alfa 3 vezes... Eu já vou abrir direto, tá bom? Para a gente não perder tanto tempo. Então, você vai ter t ao quadrado menos 2t mais 1 mais alfa 4. E eu já vou abrir esse termo também para a gente não perder muito tempo. Então, quanto vai dar isso daqui? Vai ser 3 ao cubo menos 3t ao quadrado mais 3t menos... mais 3t menos 1, né? E isso tudo vai ser igual a quem? Vai ser igual ao vetor nulo, né? Ficou muito grande, não vai dar para colocar aqui em cima, mas vou colocar embaixo. Vai ser o vetor nulo dos polinômios de grau 3. Então, temos 0, que é o termo independente, mais 0t, mais 0t ao quadrado, mais 0t ao cubo. Ok? Eu não posso comparar os coeficientes da forma que está. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar os termos independentes com os termos que têm apenas t, com os termos que têm t ao quadrado e com os termos que têm t ao cubo, né? E para isso eu já vou montando o meu sistema. Vamos lá. Vou montar aqui em cima. Quais são os termos que não tem nenhum t? Esse daqui é 1, o alfa 1, menos alfa 2, alfa 3 e menos alfa 4. Então, eu faço assim, ó, alfa 1 menos alfa 2 mais alfa 3 menos alfa 4. E isso é igual ao termo independente, que é igual a zero, ok? Agora, o que eu faço? Eu vou olhar os termos que tem t. Ao observar aqui, eu vejo que o 1 não tem contribuição nenhuma, mas aqui eu tenho, olha, alfa 2t. Então, eu tenho alfa 2, aí eu olho para esse segundo aqui, eu vejo que o alfa 3 tem, né? Que é menos 2 alfa 3. E eu olho para esse último e vejo que aqui tem 3t, né? Então, mais 3 alfa 4, isso aqui é igual a zero. Aí, falta ainda mais dois termos, os termos quadráticos. Aí, observando essa expressão, eu percebo que o alfa 1 nem o alfa 2 tem termo quadrático, né? Só o alfa 3 e o alfa 4. Então, eu tenho como? Tenho alfa 3, né? E aqui eu tenho menos 3 alfa 4, ok? E para finalizar, eu observo o termo cúbico, que tem apenas o alfa 4 aqui. Então, o alfa 4 é igual a zero. Ok, consegui montar meu sistema linear. Se os alfas forem identicamente nulos, esse sistema também vai ser linearmente independente. E como a gente tem uma matriz triangular, ou melhor, um sistema em formato triangular, né, fica fácil encontrar, porque assim, ao encontrar alfa 4, eu encontro alfa 3, ao encontrar alfa 2, eu encontro alfa 1. E eu percebo que eles são identicamente nulos, ou seja, alfa 1 é igual a alfa 2, igual a alfa 3, que é igual a alfa 4, que é igual a zero, né? Só com isso eu posso dizer que esse sistema, ou esse conjunto de vetores, é linearmente independente. Eu não preciso fazer mais nada. Agora, se você quiser fazer a forma matricial, eu vou deixar como exercício para vocês, tá bom? Mas já adianto que o determinante associado a esse sistema vai ser igual a 1, que é diferente de zero, tá bom? Ok. Então, aqui a gente tem um teorema que já foi conversado na aula passada, então, por esse motivo, eu não vou demonstrar. Se você tiver interesse em entendê-lo, eu convido para assistir a parte 3 da aula 13, tá certo? Mas vamos ver o que diz o teorema, só para a gente relembrar. Se eu tiver um conjunto que seja linearmente dependente, isso vai implicar que um dos vetores que está aqui dentro pode ser escrito como combinação linear dos outros. Da mesma forma, se eu tiver um conjunto em que um dos vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais,
esse conjunto obrigatoriamente vai ser linearmente dependente, tá certo? Por exemplo, se eu tivesse assim, olha, um conjunto com o vetor 1, 1, o vetor 1 e 0 e o vetor 0 e 1, tá certo? Eu vou deixar isso daqui para vocês verificarem se esse conjunto é L ou LD. Na realidade, eu já vou dar a resposta, já vou dizer que ele é LD, mas eu peço que vocês verifiquem isso. Então, um desses vetores aqui pode ser, na realidade, qualquer um, né? Nesse caso específico. Qualquer um pode ser escrito com os outros dois. Então, deixa eu mostrar esse primeiro aqui. Esse primeiro ele pode ser escrito como? Né? Eu pego ele, 1 e 1, e posso escrevê-lo como combinação desses dois. 1 vezes 1 e 0, mais 1 vezes 0 e 1, tá bom? Então, eu consegui escrever ele como combinação linear dos demais. A questão é, será que eu conseguiria escrever esse segundo vetor como combinação desse primeiro e desse terceiro? Vou deixar para vocês tentarem, tá bom? Ok. Então, dando continuidade, eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui aplicadas a esse teorema, né? Primeira coisa, no R3, né, a gente está falando no espaço x, y, z, né? X, y, z, pronto. No R3, quando eu tenho dois vetores e esses dois vetores são LDs, isso vai implicar, pelo teorema, que um é escrito como combinação linear do outro, né? Então, a gente tem assim, olha, que V1 pode ser, por exemplo, escrito como alfa V2. E isso cai diretamente no teorema, né? Porque o teorema diz, se um conjunto de vetor é LD, então um vetor é escrito como combinação linear dos outros. Então, nesse caso, não é diferente. E lá na geometria analítica, a gente aprende que nessa situação, os vetores eles são paralelos, eles estão sobre mesma reta suporte, ou pelo menos tem um segmento equipolente que está sobre mesma reta suporte. E a gente pode ver isso da seguinte maneira, olha, se eu tiver um V1 aqui e um V2 nesse outro canto, eles são, né, eles obrigatoriamente são paralelos, né, eles são, um é múltiplo escalar do outro, então eles estão sobre a mesma reta suporte. No caso de termos três vetores, o que vai acontecer? Nesse caso de três vetores, a gente tem três vetores também do espaço, né, que pertencem ao meu R3, e esses três vetores são LDs. O que isso implica dizer? Que um desses vetores, vou chamar V2, por exemplo, ele pode ser escrito como combinação linear dos demais, né? Alfa1 V1 mais alfa3 V3, por exemplo, né? E a gente já viu isso também naquele exemplo da aula 13, quando a gente estava usando GeoGebra, né? Que eu posso escrever uma combinação linear de dois vetores, né? Isso geraria um plano. E isso tem muito a ver também com o que a gente viu lá em geometria analítica, que três vetores, eles são coplanares, né? Na situação em que esse conjunto venha a ser LD. Então, olha, aqui eu tenho novamente o espaço, tem um vetor 1, vetor 2 e vetor 3. Então, eles estão sobre o mesmo plano. Eles são coplanares. Ok. Agora, a gente tem um exercício aqui bem básico. Inclusive, eu acho que eu já fiz outras vezes, mas vale a pena repetir, né? Eu tenho esse vetor, 1 e 0. Eu tenho esse outro vetor, 0 e 1, que são muito conhecidos de vocês, e eu estou dizendo que eles são LIs. Como é que eu verifico isso? Só para não esquecer, alfa1 V1 mais alfa2 V2, dando o vetor nulo, né? Então, eu tenho que alfa1 e 0 mais 0 e alfa2 igual a 0 e 0. Ok, então eu tenho alfa1, alfa2 igual a 0 e 0. Isso vai implicar que alfa1 é igual a 0 e alfa2 também é igual a 0. Né? Se isso acontece, então eles são identicamente nulos.
Um outro caso ocorre também no R3, quando a gente tem esses vetores. E1, que é 1, 0, 0, E2, que é 0, 1, 0, e E3, que é 0, 0, 1, certo? Então, nesse caso, no R3, a gente tem quem? Para verificar se eles são linearmente independentes. Alfa 1 vezes 1, 0, 0, mais alfa 2 vezes 0, 1, 0, mais alfa 3, 0, 0, 1. Isso dando o vetor nulo, né? Ok. Vocês vão fazer isso daqui e vão chegar à conclusão que alfa 1 é igual a 0, que alfa 2 é igual a 0, que alfa 3 também é 0, que é a condição, né, para que um conjunto de vetores seja linearmente independente. Ok. Mas aqui está uma situação, por exemplo, que o conjunto é LD. A gente tanto pode usar o teorema, quanto pode usar a definição, né? Pelo teorema, que a gente já citou, esse vetor ele pode ser escrito como combinação linear desses dois aqui. Vamos tentar fazer esse teste? Eu tenho 1 e menos 1 e eu quero escrever ele como combinação linear desses outros dois. Alfa 1 vezes 1 e 0, mais alfa 2 vezes 1 e 1, né? Ok. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que 1 é igual a alfa 1 mais alfa 2, e menos 1 é igual a alfa 1 não tem, mas eu tenho um alfa 2. Alfa 2. Então, eu sei que alfa 2 é igual a menos 1. Então, substituir aqui, eu tenho 1 é igual a alfa 1 menos 1, porque alfa 2 é igual a menos 1, né? Passando o termo para o outro lado, eu tenho que alfa 1, né? Alfa 1 é igual a quanto? Alfa 1 é igual a 1, aí esse aqui estava negativo passou positivo, então é igual a 2. Ok, então ao substituir aqui, olha o que acontece. Eu vou substituir aqui. A gente encontrou que quem? Alfa 1 é igual a 2 e alfa 2 era igual a menos 1. Ok. Então vamos substituir. Eu vou ter 2 e 0 mais menos 1 e menos 1. Olha o que acontece ao somar aqui. Ao somar, você vai ter 2 menos 1 dá 1, 0 menos 1 dá menos 1. Pronto, olha, eu encontrei exatamente esse vetor, certo? Então, pelo teorema, a gente já poderia concluir que esse conjunto é LD. Por quê? Porque um dos vetores que está dentro pode ser escrito como combinação linear dos demais. Mas vamos usar um método tradicional para verificar isso, né? E entender uma das propriedades que a gente comentou, né? Se um conjunto é LD, então vários alfas possibilitarão escrever essa combinação linear dando um vetor nulo, né? Então, vou fazer assim, olha, alfa 1 vezes 1 e menos 1, mais alfa 2 vezes 1 e 0, mais alfa 3, 1 e 1, dando o vetor nulo, ok? Então, eu tenho alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. Eu tenho menos alfa 1. Opa, deixa eu botar no cantinho certo. Menos alfa 1. Aí o alfa 2 não tem, mas eu tenho um alfa 3. Mais alfa 3 igual a 0. Isso quer dizer o quê? Antes de continuar, olha, eu tenho um sistema linear homogêneo. Sistemas lineares homogêneos sempre são possíveis. Como eu tenho uma quantidade de incógnitas maior do que a quantidade de equações, eu já posso concluir que esse sistema é LD, né? Ou melhor, esse sistema é possível e indeterminado. Isso vai fazer com que o conjunto seja LD. Mas meu objetivo aqui vai um pouquinho além disso, né? Eu quero... Vocês vão ver o que eu vou querer. Eu tenho que alfa 3 é igual a alfa 1, ok. E aqui em cima, ao substituir, eu tenho o seguinte, alfa 1 mais alfa 2, só que alfa 3 é igual a alfa 1, né? Então, eu vou fazer assim, alfa 1 de novo, isso aqui é igual a 0. Ao somar esse com isso, eu tenho 2 alfa 1. E passando para o outro lado, eu tenho que alfa 2 é igual a menos 2 alfa 1. Perfeito. Encontrei uma relação. Eu tenho aqui uma variável livre, né? Que seria o alfa 1. O alfa 1 pode ser qualquer número, né? Se eu fizer, por exemplo, alfa 1 sendo igual a 1, o alfa 2 vai ser igual a menos 2 e o alfa 3 vai ser igual a 1. Mas por que isso? Olha, o alfa 2 é duas vezes menos duas vezes alfa 1. E o alfa 3 é igual ao alfa 1. Então, eu posso encontrar isso. Mas qual é o significado desse resultado? Veja,
Vou substituir aqui. Eu tenho 1 vezes, fazer essa combinação linear e olha o que acontece. 1 vezes 1 e menos 1, mais, aqui é menos 2 vezes 1 e 0, mais 1 vezes 1 e 1. E esse resultado vai dar quanto? Ao fazer esse procedimento aqui, vamos lá. 1 menos 1, mais, aqui tem um menos 2 e 0, mais 1 e 1. Pronto. Ao somar esse termo com esse daqui, eu tenho 2 e 0. Ao somar com esse terceiro, né, eu tenho menos 2 e 0. Então, o resultado aqui dá 0 e 0. Olha que interessante. Então, usando valores diferentes de zero, ou coeficientes diferentes de zero, eu tive como solução o vetor nulo, tá certo? Por isso que a gente diz que a solução nessa situação não seria única. E se você usar outro α1, por exemplo, se eu usar α1 igual a 2, né? α1 igual a 2. Então, o α2 vai ser menos 2 vezes α1, vai ser menos 4, né? E o α3 vai ser 2 também. Então, ao substituir aqui, né? Eu vou substituir, inclusive, aqui. A gente vai ter novamente 0, né? Olha, aqui eu tenho 2 vezes mais menos 4 vezes mais 2 vezes isso. Se você fizer essa conta aqui, o resultado também dá o vetor nulo. Então, eu tenho combinações lineares dando o vetor nulo, cujos coeficientes associados a cada um dos vetores são diferentes de zero, ok? Tudo bem. E existe só esse? Não, qualquer alfa 1 que você colocar, você vai conseguir encontrar uma solução que satisfaça essa condição. Por exemplo, se eu usasse α1 igual a 1 meio, né, o que a gente teria? A gente teria essa situação. Né? 1 meio menos o dobro disso que dá menos 1, e 1 meio de novo, né, que novamente dá o vetor nulo. Ok? Pronto. Agora que a gente já fez essa revisão aí de dependência e independência linear, vamos falar sobre outra coisa extremamente importante no estudo de espaços vetoriais, no estudo de álgebra linear, certo? Bom, agora que a gente já tem essa base, a gente está interessado em encontrar vetores dentro de um conjunto de vetores que são suficientes para gerar um espaço vetorial, né? Porque assim, eu sei que em algumas combinações lineares eu consigo gerar vários vetores. Mas dentro dessas combinações lineares existem vetores desnecessários, existem vetores supérfluos. E agora a gente vai tentar aprender como a gente reconhecer essas situações, né? E como tirar, e o que isso vai implicar, né? O que isso vai garantir, né? Ou seja, eu quero um conjunto de vetores que seja mínimo e consiga gerar o meu espaço vetorial inteiro. Esse conjunto de vetores que satisfaz essa condição é chamado de base de um espaço vetorial, certo? E você, muito provavelmente, já conhece alguma base, pelo menos uma, que é qual? Aquela base IJK que você aprende lá em geometria analítica, né? Na qual o vetor I é igual a 1, 0, 0, o vetor J é quem? É 0, 1, 0, e o vetor K é 0, 0, 1. Essa daqui é uma base bem conhecida por vocês lá em geometria analítica, e a gente chama lá de base canônica, né? Então, é uma base maravilhosa de se trabalhar. Só que não existe só essa base, né? Na realidade, vai existir uma infinidade de bases, ok? Vão existir praticamente infinitas bases. E o nosso objetivo aqui é descobrir como caracterizar um conjunto de vetor como uma base de um espaço vetorial. Então, para isso, a gente precisa, logicamente, definir o que é uma base, né? Por definição, a gente diz que um conjunto de vetores de V, ou que pertence a um certo espaço vetorial, será uma base desse espaço vetorial se ele obedecer a duas condições, né? Se esse conjunto obedecer a duas condições. A primeira condição é: o conjunto obrigatoriamente tem que ser linearmente independente. E isso você já sabe fazer, porque foi o que a gente resolveu
há poucos instantes. E a segunda condição é que esse conjunto de vetor deve gerar o espaço vetorial que você está interessado. Então, essa segunda parte é um pouquinho mais complicada, mas ainda assim é fácil de ser resolvido. Vamos lá? Eu tenho alguns exemplos para ilustrar isso, né? Por exemplo, esse daqui. Esse conjunto, né, 1, 0, 0, 1, esse conjunto de vetores, é base do meu R2, né? Do espaço vetorial R2. E é conhecido como base canônica do R2. A gente mostrou há pouco que esse conjunto ele é linearmente independente. O que está faltando mostrar? Está faltando mostrar que ele gera o meu espaço R2. Meu espaço R2 é composto por quem? Por vetores do tipo x, y, no qual x pode ser qualquer coisa, y pode ser qualquer coisa também. Então, mostrar que um conjunto de vetor gera o meu espaço vetorial é mostrar que com eles eu posso escrever qualquer vetor que está lá. Então, olha, se eu fizer assim, olha, x, y igual a alfa 1, 1 e 0, mais alfa 2, 0 e 1. Pronto, eu escrevi o meu vetor genérico com uma combinação linear dos vetores da base, né? Então, eu só abrindo um pouquinho as contas, eu tenho x e y igual a alfa 1 e 0 mais alfa 2. Opa, calma aí. Aqui eu tenho 0 e alfa 2, né? Então, daqui eu tenho o quê? Eu tenho que x e y é igual a alfa 1, alfa 2, ou seja, alfa 1 é igual a x, alfa 2 é igual a y. Ok? Então, consegui montar, certo? Ok. Dito isso, eu concluo que, olha que legal, eu tenho que usar essa notação, que os vetores E1 e E2, eles geram o R2. Em outras palavras, eu inclusive poderia ter escrito assim, olha, os vetores 1 e 0, e 0 e 1, eles geram o meu espaço R2. Entenderam? Perfeito. Um outro exemplo de um espaço que também gera o R2 é esse conjunto de vetores aqui, 1 e 1, e 0 e 1. Eles, de fato, não são a base canônica, mas ainda assim conseguem gerar meu espaço R2. E como é que eu provo isso? Primeiro, eu tenho que mostrar que esse conjunto é LI. Como é que eu faço isso? Alfa 1 vezes 1 e 1 mais alfa 2 vezes 0 e 1. Pronto. Isso dando o vetor nulo. E como é que eu faço agora? Resolvo, né? Eu posso ir um pouquinho mais rápido. Vou assim, vocês já sabem o procedimento, então eu vou. Alfa 1, no caso alfa 2 não tem nada, alfa 1 é igual a 0, e alfa 1 mais alfa 2 é igual a 0. Como alfa 1 é 0, então alfa 2 obrigatoriamente também é igual a 0. Ok, então, olha, os coeficientes são obrigatoriamente nulos, né? Sendo obrigatoriamente nulos, eu concluo que esse conjunto é linearmente independente. Então, a primeira condição foi satisfeita. A segunda condição que eu tenho que mostrar é que esse conjunto de vetores, eles geram o meu espaço vetorial R2, né? E como é que eu faço isso? Tento escrever o vetor genérico em cima desse conjunto, né? Alfa 1 vezes 1 e 1 mais alfa 2 vezes 0 e 1. Então, aqui eu tenho quem? Eu tenho que x é igual a alfa 1 e y é igual a alfa 1 mais alfa 2. Como eu sei que o x é igual a alfa 1, eu venho nessa segunda equação e substituo. Y é igual a x mais alfa 2. Então, o alfa 2 é igual a y menos x. Vamos substituir aqui para a gente ver o que acontece? Ao substituir aqui, deixa eu mudar a cor. Eu vou botar aqui x, não foi? O valor de alfa 1. E o alfa 2 foi igual a quem? A y menos x. Então, eu vou botar y menos x. Ok. Então, opa, apareceu alguém que não devia, né? Tudo bem. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem aqui que o x mais 0, y menos x. Ok. Ao somar aqui esses termos, você vai ter x
E aqui x menos x0 mais y sobra só o y. Ok? Então, eu consegui mostrar que esse conjunto é uma base para o meu R2. Ok? Bom, deixa eu apagar aqui e a gente discute essa questão que apareceu. Esse conjunto, ele claramente não é uma base do R2. Por que ele não é uma base do R2? Porque uma condição necessária é que o conjunto seja linearmente independente, né? E você percebe que o primeiro vetor, né, 1 e 1, ou melhor, o segundo vetor é múltiplo escalar do primeiro, né? Então, o segundo vetor pode ser escrito como primeiro, ou seja, esse conjunto é LD. Sendo um conjunto LD, logo ele não é uma base. Então, esse primeiro é uma base, esse segundo também é uma base, mas esse terceiro aqui não é uma base. Uma outra observação é que se você tivesse, por exemplo, um conjunto formado só por isso daqui, seria uma base? Porque assim, ele é linearmente independente, né? Mas, será que você consegue gerar todo R2 com ele? Vamos ver aqui. XY é igual a alfa vezes 1 e 1. Olha o que acontece. Eu tenho, então, que o x é igual a alfa, o y é igual a alfa. Olha o que acontece. Então, obrigatoriamente, o x tem que ser igual a y, ou seja, os vetores seriam x e x. Percebam que eu não tenho uma condição x e y livre, né? Eu tenho a primeira entrada obrigatoriamente tem que ser igual à segunda. Então, nesse caso, eu não tenho uma base no espaço vetorial também. Tá bom? Então, as duas condições que devem ser satisfeitas são quais? Primeiro, o conjunto tem que ser linearmente independente. E a segunda, o conjunto ele tem que gerar aquele espaço vetorial que você está analisando. Ok? E para finalizar, esse conjunto é uma base do R2? Vamos verificar. Então, o que a gente precisa fazer? Vou colocar aqui do lado, né? Primeira coisa, verificar se esse conjunto é linearmente independente. 1 e 1 mais alfa 2 menos 1 e 1, dando o vetor nulo, ok? Então, eu tenho, olha, alfa 1 menos alfa 2 igual a 0, alfa 1 mais alfa 2 igual a 0, somo esses dois, 2 alfa 1 é igual a 0, ou seja, alfa 1 é igual a 0. Ao substituir uma das equações, eu concluo que o alfa 2 também é igual a 0. Então, eu sei que esse conjunto é linearmente independente. Então, o primeiro critério foi satisfeito. Qual é o segundo critério? É que ele gere todo o meu espaço vetorial. Então, fazer assim, ó, x, y igual a alfa 1 vezes 1 e 1, mais alfa 2 vezes menos 1 e 1. Ok. Vamos ver se ele gera. X igual a alfa 1 menos alfa 2, y igual a alfa 1 mais alfa 2. Se eu somar os dois, eu tenho assim, olha, que x mais y é igual a 2 alfa 1. Ou seja, o meu alfa 1 é igual a x mais y dividido por 2. Perfeito, né? Consegui encontrar a primeira parte. Se eu subtrair a segunda equação, que eu vou chamar 2 asterisco, que é a primeira de asterisco, olha o que vai acontecer. Eu vou ter assim, y menos x é igual a 2 alfa, 2 alfa 2. Né? Então, alfa 2 é igual a y menos x dividido por 2. Olha que legal. Ao substituir na expressão, eu colocando o alfa 1 é x mais y dividido por 2. 1 e 1 mais y menos x dividido por 2 menos 1 e 1, eu consigo gerar exatamente o vetor x e y. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele gera também o meu espaço R2. Como ele gera e como ele é linearmente, o conjunto é linearmente independente, eu concluo que esse último item é uma base para o meu espaço vetorial R2. Tá bom? Ok. Bom, agora a gente vai resolver alguns teoremas e antes de começar, eu queria tentar preparar vocês psicologicamente. Eu não estou dizendo que vai ser difícil, na realidade é um pouquinho complicado,
mas são fundamentais para a gente dar continuidade à nossa teoria, tá bom? E à nossa prática, consequentemente. Então, não se assustem. Se vocês tiverem dúvida, revejam de novo e tentem absorver isso, tá bom? Ok. Então, esse primeiro teorema é muito simples e muito até intuitivo, né? Diz o seguinte: sejam V1, V2, Vn vetores não nulos que geram o meu espaço vetorial, que geram um espaço vetorial V. Então, você já sabe de certeza que V1, V2 e Vn, até Vn, eles geram o seu espaço vetorial V, certo? Se eles geram, né? Então, aí vem a hipótese, né? Então, dentre estes vetores, podemos extrair uma base de V. Ok. Quais são as condições para ser uma base? São duas. Primeiro, que o conjunto seja linearmente independente. Segundo, que o conjunto gere o espaço vetorial. A gente viu um caso lá na aula passada que com 3 vetores eu gerava um plano, né? Mas a gente sabe que são suficientes 2 vetores para gerar esse plano. A gente viu que com 2 vetores eu podia fazer uma reta, mas com um apenas seria possível, né? Então, a gente tem vetores desnecessários ou vetores supérfluos. O que esse teorema diz é que, se eu sei que uma quantidade n de vetores gera o meu espaço vetorial, então, eu posso extrair desse conjunto vetores linearmente independentes, tá certo? E como é que eu faço isso? Bom, a gente tem que observar duas situações. O primeiro caso é qual? O primeiro caso é se esse conjunto já for linearmente independente, né? Se V1, V2 até Vn, ele já for linearmente independente. Então, o que você conclui? Bom, já extraí minha base. O conjunto ele gera. E o conjunto é LI, então não tenho mais nada a fazer. Agora, existe uma segunda situação que dentro desse conjunto existem vetores supérfluos. Existem vetores desnecessários. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso extrair esse vetor desnecessário e eu observo o que acontece com os vetores restantes, porque eu sei que os vetores restantes ainda assim vão gerar o espaço vetorial. Se eu tiro um vetor desnecessário, se eu tiro um vetor que pode ser escrito como combinação linear dos outros, então eu não preciso fazer nada, né? Não preciso fazer mais nada. Então imagine o seguinte: imagine que eu faço a combinação linear dos vetores, né? X1, V1 mais X2, V2 mais Xn, Vn igual a zero. Aí eu observo, por exemplo, que Xn é diferente de zero, né? Que é dando vetor nulo, né? Uma combinação linear dando vetor nulo. E eu observo que Xn é diferente de zero. Isso implica dizer o quê? Implica dizer que eu posso fazer o meu vetor Vn como combinação dos demais. De que maneira? Menos x1 sobre xn, V1, menos x2 sobre xn, V2, e eu faço isso até o último elemento. Mas como eu evidenciei, ou melhor, passei para o primeiro membro o Vn, vai sobrar quem? Menos xn menos 1 sobre xn Vn menos 1. Ok. Então, se esse vetor consegue ser escrito como combinação linear dos demais, ou seja, se o conjunto que eu estou trabalhando é linearmente dependente, então eu posso extrair esse vetor. E o que vai me sobrar? Vai me sobrar um conjunto formado por V1, V2 até
Vn menos 1. Eu tenho um vetor a menos que n. Ok. Agora eu vou observar o conjunto. Eu sei que ele ainda gera o meu espaço vetorial. Ok. Mas a pergunta é, ele é linearmente independente? Aí eu novamente vou procurar, vou ver se um dos vetores é escrito como combinação linear e vou fazer isso uma quantidade finita de vezes. Por que uma quantidade finita? Porque a gente tem um número finito de vetores, né? A gente está trabalhando num espaço de dimensão finita, mas eu ainda não defini dimensão, né? A gente está trabalhando com espaço que eu peguei um número finito de vetores, eu peguei n vetores, não foi? Então, eu faço isso até ter um conjunto linearmente independente. Então, eu faço isso, eu vou extraindo até ter uma quantidade R de vetores, V1, V2, até um certo VR, logicamente, o R menor ou igual a N, né? Então, esse conjunto, ele vai ser linearmente independente e, como eu tirei os vetores desnecessários, esse conjunto, ele vai ser o quê? Ele vai gerar o meu espaço vetorial. Então, esse conjunto, ele pode ser classificado, na realidade, ele é classificado como uma base para o meu espaço vetorial R. Meu espaço vetorial V, desculpa. Ok? Ok. Então, vamos para o segundo teorema. Seja um espaço vetorial V gerado por um conjunto finito de vetores. Então, eu tenho aqui, olha, o meu V ele é gerado por V1, V2, até um Vn. Ok, isso é a minha hipótese. Então, qualquer conjunto com n vetores, então, qualquer conjunto com mais de n vetores, ele será necessariamente linearmente dependente. Portanto, qualquer conjunto Li tem no máximo n vetores. Antes da gente demonstrar, vamos pensar um pouquinho sobre o que está falando, né? No slide anterior, na apresentação anterior, no teorema anterior, a gente comentou se eu tenho um conjunto que gera o meu espaço vetorial, então dele eu consigo extrair uma base. Ok. Agora, é quase a mesma coisa, mas tem uma diferença. Se eu tenho um conjunto que eu já sei que gera, qualquer elemento a mais vai fazer com que esse conjunto seja obrigatoriamente linearmente dependente, né? Porque no teorema anterior, existia uma possibilidade desse conjunto já ser Li, né? Agora, a gente está dizendo o seguinte, se eu tenho um conjunto, que ele inclusive pode ser Li já, né? Se eu adiciono um novo vetor, então esse conjunto vai ser o quê? Vai ser LD obrigatoriamente. Certo? Então, como é que eu justifico isso? Para tentar justificar isso, vamos pensar da seguinte maneira. Como eu sei que V1, V2 até Vn ele gera um espaço vetorial, eu vou usar o teorema anterior e dizer assim, olha, dele a gente pode extrair uma base, né? Então, dele a gente pode extrair até R, né? R vetores. Então, vou dizer o seguinte, vou supor o seguinte, seja os vetores V1, V2 até VR com R menor ou igual a N, é um conjunto que seja base do meu espaço vetorial. Que ele satisfaz as duas condições, ele gera e ele é RI. Então, seja esse conjunto base, né, de V. Ok. Então, agora vamos considerar o seguinte. Considere... agora eu vou voltar um outro seja, né?
seja agora W1, W2, até WM, um conjunto de vetores, também desse meu espaço vetorial, tal que M venha a ser maior do que N. Né? Então, eu tenho uma quantidade de vetores maior do que a minha original. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escrever esse conjunto de vetores da seguinte maneira. W1, pronto. Vou pegar o W1 aqui. Como ele é um vetor do meu espaço vetorial, então eu posso escrever qualquer vetor do meu espaço vetorial com os vetores da base, né? Então, eu vou ter o seguinte, alfa 1, 1, V1, mais alfa 1, 2, V2, aí eu faço isso até alfa 1R, VR. Pronto. Eu escrevi o meu vetor W1 como combinação linear dos vetores da base, certo? E eu vou fazer o mesmo com W2, né? Então, vai ser alfa 1, 2, V1. Perceba que alfa 1, 1 é diferente de alfa 1, 2, tá bom? Opa, na realidade aqui não é alfa 1, 2, não. É alfa 2, 1, né? Alfa 2, 1, V1, mais alfa 2, 2, V2, mais alfa 2R, VR. Eu fui fazendo isso até quem? Até o último elemento, que a gente tem M vetores, né? WM. Então, eu tenho alfa M1, V1, mais alfa M2, V2, até o último, ok? Alfa MR, VR. Eu escrevi todos esses vetores como combinação linear dos vetores da base. Porque se você pensar direitinho, olha, quem são os vetores da base? É a quantidade mínima de vetores que você consegue, através de combinação linear, descrever qualquer outro vetor desse espaço vetorial. Então, se W1, W2, Wm são vetores desse espaço vetorial, então eu consegui escrever esses vetores como combinação linear dos vetores da base. Perfeito. Agora que eu fiz isso, vamos pensar o seguinte. Eu já tenho descrito quem é W1, quem é W2, até Wm com M maior do que N, né, que eu tinha anteriormente. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar se esse conjunto de Ws é linearmente dependente ou linearmente independente. E como é que eu faço isso? Olha, eu construo uma combinação linear deles, x1w1 mais x2w2 até o último elemento, xmwm, dando o vetor nulo, não é isso? E ao fazer esse procedimento, o que que a gente vai ter? Você deve lembrar, né, no slide anterior, eu tinha definido quem é W1 em cima daquela base, né, da base V1, V2 até VR. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero escrever isso daqui como os meus vetores da base. Então, eu tenho x1 vezes, olha aí, alfa 1, 1, V1, mais alfa 1, 2, V2, mais, até o último elemento, alfa 1, R, VR, pronto, ok. Fiz isso para W1. Agora eu vou fazer isso para W2. Né? Então, é x2, que é esse x2 aqui, vezes W2. Mas quem foi W2 que a gente definiu anteriormente? Foi alfa 2, 1, V1, mais alfa 2, 2, V2, mais até o último elemento, alfa 2R, VR. E você vai fazendo isso até o último vetor. E quem seria o último vetor aqui? Você tem xm, né? E disso você tem alfa M1 V1 mais alfa M2 V2 mais alfa MR VR
Isso tudo sendo igual ao vetor nulo. Ok? Feito esse procedimento, vamos fazer o seguinte. Eu sei que x1 é um número e eu sei que alfa1, esse alfa também é um número, né? Ok, esse alfa1, alfa2, enfim. Eu quero evidenciar esses vetores em função de v, né? Então, como é que vai ficar esse monstrinho aqui? Vai ficar alfa 1, x1, certo? Pegando x1 vezes v1. Eu estou evidenciando todos os v1s, né? Então, eu tenho isso mais alfa 2, 1, x2. Aí eu faço todos os elementos que tem como associados ao vetor v1, né? E qual é o último? É alfa m1 xm. Pronto. Fiz isso. Ok. Aí eu evidencio isso e coloco o V1. Mas eu vou fazer isso com outro, com V2 também. Então vai ficar quem? Alfa 1, 2, x1 mais alfa 2, 2, x2 mais até o último elemento que está associado a V2, que é quem? É alfa M2 xm, né? Ok, V2. Aí eu fui fazendo isso até o último elemento, eu tenho até R elementos, né? Então vai ficar quanto? Alfa 1R x1 mais alfa, quem? Alfa 2R x2 mais o último elemento, alfa MR XR. Não, desculpa, XM, né? O último elemento vai ser XM, que é esse daqui. Perfeito. Então, depois de ter feito isso aqui vezes VR. Isso aqui é igual ao vetor nulo, né? Porque eu só reorganizei essa primeira expressão. Ok, eu tenho uma combinação linear. Olha que legal. Eu tenho aqui uma combinação linear dos vetores da base dando o vetor nulo. Eu sei que isso aqui esses vetores V1, V2 até VR são base do meu espaço vetorial. Então, eles obrigatoriamente são eles são LIs, né? Esse conjunto V1, V2 até VR são LIs, por serem da base, certo? Então, esses coeficientes aqui tem que dar obrigatoriamente iguais a zero. Então, eu tenho quem? Eu tenho alfa 1, 1, x1 mais alfa 2, 1, x2 mais alfa m1 xm igual a zero. Eu tenho também que alfa 1, 2, x1 mais alfa 2, 2, x2 mais alfa m2 xm é igual a zero. Aí eu fui fazendo isso tudo, eu tenho alfa 1r x1 mais alfa 2r x2 até o último elemento. Alfa mr xm, e isso é igual a zero. Ok. Então, eu observo aqui que eu tenho uma quantidade R de equações, né? Tem uma quantidade R de equações. E eu tenho uma quantidade... E qual é a quantidade de incógnitas que eu tenho aí? Né? Eu tenho M incógnitas. Os valores que eu quero encontrar, porque eu estou verificando se esse conjunto é LD ou LI, né? Então, eu tenho esses coeficientes aqui, essa quantidade de coeficientes, que é uma quantidade de M. E como eu sei que M é maior do que N, então R é menor ou igual a N, que era a quantidade original de vetores, que é menor do que M. Então, olha, eu tenho de certeza que a quantidade
de incógnitas é maior do que a quantidade de equações. Então, nessa situação, a gente conclui o quê? A gente conclui que o sistema ele é possível e indeterminado. Então, quando ele é possível e indeterminado, esse conjunto aqui, né, esse conjunto de W1, W2 até WM é obrigatoriamente LD. E qual foi a conclusão que a gente tirou? A gente tirou que se eu tenho um espaço vetorial gerado por M vetores, então qualquer vetor a mais do que isso vai fazer com que esse conjunto seja obrigatoriamente LD. Tá bom? Esquentaram um pouquinho a cabeça? Pronto, passou. Bom, só para finalizar, eu tenho mais um corolário para resolver, que é consequência direta dos últimos dois teoremas, que é o seguinte, né? Não sei se vocês sabem, mas corolário é uma consequência de um teorema, tá bom? São as implicações que ele causa. A gente diz assim, qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos, e este número é chamado de dimensão de V, que é denotado dimensão V. Ok. Daqui a pouco a gente traz as implicações disso, ou o que isso significa, que é muito, muito interessante. Que é o seguinte, vou repetir, qualquer base, um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Então, imagina o seguinte, se eu digo assim, que no meu espaço vetorial eu tenho o conjunto V1, V2, até Vn, que é base. E eu tenho uma outra base que é W1, W2 até Wm. Ok. Então aqui eu tenho, vamos supor, por exemplo, que eu tenho duas bases. Se eu tenho duas bases, eu sei por definição que esse conjunto ele gera, né? Então V1, V2 até Vn, ele gera meu espaço vetorial V. E esse daqui, esse conjunto é Li. Então, o conjunto W1 até Wm, que é um M, é Li. Pelos teoremas que a gente já viu, então, obrigatoriamente, nessa situação, M é menor ou igual a N. Ok. Agora, olhando pelo outro lado, se isso daqui é uma base, então esse conjunto obrigatoriamente é Li. V1, V2, até Vn é Li. E eu tenho que esse outro conjunto, agora é um cochete, né? W1, W2 até Wm, ele gera o meu espaço vetorial. Então, pela quantidade de elementos, eu tenho que N é menor ou igual que M. Poxa, se esse é menor ou igual que N e esse outro aqui, e o M é menor ou igual que M, obrigatoriamente N é igual a M, tá bom? Então, eu tenho como conclusão desse corolário que todo espaço vetorial tem um número finito, né? O que a gente está trabalhando aqui são espaços vetoriais finitos, então tem um número fixo que é indicado como a dimensão desse espaço vetorial. E o mais interessante, que na próxima aula a gente pode conversar mais sobre isso, é que se eu tiver um conjunto de vetores que seja LD e coincide exatamente com a quantidade da dimensão desse espaço vetorial, eu não vou precisar nem mais verificar se ele gera, porque, poxa, se eu sei que qualquer vetor a mais vai ser LD e ele já é LI, né? Então, obrigatoriamente, ele vai ter que gerar, tá certo? Qualquer conjunto linearmente independente que tenha exatamente a dimensão do meu espaço vetorial, tenha a quantidade de elementos igual à dimensão, então ele obrigatoriamente vai gerar esse espaço vetorial. Deixa eu dar um exemplo. No R2, olha, no R2 você tem 1, 0 e 0 e 1, tá certo? O R2, ele tem dimensão 2, né? Porque esses dois vetores são suficientes para gerar
e esses dois vetores são linearmente independentes. Então, a gente diz assim, a dimensão de R2 é igual a 2. Aí, se eu coloco um conjunto, sei lá, 1 e 1, 1 e menos 1, aí você testa e vê que esse conjunto é linearmente independente. Ora, se ele é linearmente independente e já existem dois vetores, você conclui imediatamente o quê? Você conclui que esse conjunto também é uma base para o meu espaço vetorial. Tá bom? Eu tenho certeza que vocês esquentaram um pouco a cabeça com a aula de hoje. Se tiverem a oportunidade, revejam, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, um abraço, se cuidem e espero que vocês estejam bem e continuem bem, tá bom? Valeu!